Olá pessoal, o meu nome é Maíra Louvison e esse é o canal Puta Treta. O assunto de hoje é super-heróis. Vixe, puta treta, vixe, puta treta, vixe, é puta treta, vixe, puta treta, vixe, puta treta, vixe, é puta treta. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre super-heróis, mas não qualquer super-herói. A gente vai falar dos heróis da Marvel. E a Marvel lançou recentemente o filme Eternos, que eu já fui assistir, que é uma delícia, recomendo, e que ele traz um monte de coisa gostosa. Ele fala de empatia, ele fala de humanidade, ele fala de defender aquelas pessoas que a gente se importa, ele fala de a gente ser melhor no futuro, na nossa humanidade, na nossa evolução na Terra. Ele fala de um monte de coisa bacana. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção nessa produção é a representatividade. Por quê? Porque eles representaram uma equipe de super-heróis com 10 personagens de uma maneira extremamente diversa. E a Marvel, ela vai além. Além dela representar uma equipe de super-heróis com muita diversidade, com negros, com mulheres, com LGBT, né, e dela demonstrar isso muito claramente durante o filme, ela altera, inclusive, alguns personagens com relação aos cânones da história em quadrinho original, né, onde a Marvel se baseia para fazer as suas histórias, como, por exemplo, na personagem a Jaque, que originalmente era homem, e a Marvel coloca no filme como uma mulher, que é a Salma Hayek. E isso é bastante importante porque essa personagem, inclusive, é a líder do grupo até um determinado momento, sem spoilers, né? Mas ela tem esse papel de liderança bastante importante e colocar esse personagem, que antes era, né, de um gênero masculino para um gênero feminino, faz muita diferença nesse contexto social em que a gente tem uma baixa participação das mulheres nos cargos de liderança. Na grande maioria hoje das atividades, a gente já tem uma presença importante de mulheres, mas normalmente quando a gente vai aumentando o poder, a liderança, a gente tem uma menor quantidade de mulheres. Isso é uma realidade que acaba se perpetuando em diversas profissões, em diversos mercados, na política, na literatura, na cozinha, né? A gente ouviu tanto falar que lugar de mulher é na cozinha, mas os grandes chefes, os chefes reconhecidos, os chefes famosos são homens. Então essa realidade ainda é muito forte, e colocar essa líder num papel, né, de gênero feminino, apesar do personagem original ser de gênero masculino, é extremamente relevante. Tem uma outra personagem que também era homem nas histórias em quadrinhos, que é a da Makkari, que ela vai também no filme ser, né, alterada, e ela vem com gênero feminino, e ela vem como deficiente auditiva. E ela é representada, inclusive, por uma atriz que é deficiente auditiva na vida real. Então isso é muito relevante, porque a Marvel traz, né, toda essa questão da pessoa com deficiência para essa realidade e demonstrando que todo mundo pode ser super-herói, né? Afinal de contas, os super-heróis são ficções que criamos para falar da nossa humanidade, para falar das nossas existências, para refletir sobre o futuro da humanidade, e por que não, né, que esses super-heróis representem tudo aquilo que a nossa humanidade tem. Então toda essa diversidade, né? E tem um dos personagens que é negro e é homossexual, e aí ele tem um marido, ele arruma um marido mortal, porque, né, ele é imortal supostamente, enfim, ele se apaixona, e ele tem um marido, e ele tem um filho com esse humano, né, da Terra, que esse Eterno veio de fora. Enfim, a família é muito bonita, e tem um beijo entre eles que é muito bonito, e que eu acho que é importante a gente estar falando sobre isso, porque teve aquela polêmica lá do desenho, da história em quadrinho, do filho do Superman ser bissexual, e aí um monte de gente, né, achou que isso não era adequado, enfim. A grande questão é que os super-heróis são representações da nossa realidade, são representações de nós mesmos pra gente refletir sobre a nossa realidade. Então, sim, os super-heróis têm que ter tudo aquilo que a gente tem. Tem que ter super-herói alto, baixo, magro, gordo, tem que ter de todas as formas e de todas as características. Tem que ter portador, pessoa com deficiência, tem que ter LGBT, negro, branco, homem, mulher, tem que ter, porque somos essa diversidade. E para muitas pessoas, essa representatividade nas telas é fundamental. Porque imagina você, se você é branco, né, como eu, por exemplo,
A gente não sabe o que é não ter referências durante toda nosso desenvolvimento, né? Porque a gente cresceu com referências. Então imagina você não ter referências, você olhar na televisão e não se ver, você olhar nas revistas e não se ver, você olhar nos filmes de super-herói e não se ver. Imagina como é frustrante para uma criança ver um monte de super-herói que não tem nada a ver com ela. E que ela, de certa forma, é meio como ela pensasse, eu não posso ser esse super-herói, eu não posso ser dessa forma, né? Para as mulheres isso acontece ainda em alguns contextos, porque o super-herói ainda é visto como brincadeira de homem em alguns casos, mas isso está mudando, ainda bem. E na questão da raça também é muito relevante, porque a gente tem uma grande maioria de heróis brancos, né? E isso acaba tirando essa oportunidade das nossas crianças de se desenvolverem da melhor maneira, com a sua criatividade, com a sua imaginação e com a sua coragem de serem super-heróis na vida, né? Então essa representatividade é fundamental para que a gente possa ter uma sociedade melhor. E eu fico muito feliz pela Marvel ter assumido esse papel, ter se colocado dessa forma, e eu recomendo muito que vocês assistam o filme e reflitam sobre essa nossa realidade. Muito obrigada e até o próximo Puta Treta!